de certificação de produto. Só um minutinho, desculpe, só um minutinho. Pessoal, eu iniciei a gravação para a gente poder depois ter os dados para a gente compartilhar aqui na associação. Tudo bem? Tudo bem. Pode ser? Tudo Desculpe. bem. Obrigado. Pode continuar daí. Dando continuidade, né? A BNT, nós temos aí a certificação de produtos, nós somos um dos pioneiros aí na acreditação junto ao Inmetro. A Tamires, ela vai fazer a apresentação da parte da experiência que nós estamos tendo no segmento de luminárias subaquáticas, mas a BNT hoje, não só na certificação compulsória, mas a gente tem uma vasta experiência e nesse momento de pandemia, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos tendo grata surpresa com certificação voluntária, que é aquela certificação que só a marca ABNT é o suficiente para divulgação no mercado. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma outra situação que está acontecendo bem interessante, a ABNT não tem somente certificação de produto, também tem ISO 9000, tem certificação de rotulagem ambiental. Então, a parte de certificação, a gente tem toda a gama e, com isso, hoje nós estamos recebendo muita solicitação de empresas com o intuito de fazer integração. É uma experiência até positiva que a gente consegue fazer uma auditoria de produto, ISO 9000, tudo num período somente, facilitando não só para a empresa, diminuindo o custo, mas o mais importante, além de ter um auditor, acaba a gente tendo um canal de comunicação único com a empresa e a empresa com a BNT. Mas isso tudo, a Tamires, ela é engenheira, vai falar um pouco sobre a experiência nossa nessa certificação de luminárias subaquáticas e falar um pouco do procedimento, e que uma certificação voluntária, mas que a gente pode, claro, também oferecer outros tipos de certificação voluntária para a gente mostrar ao mercado a diferença de um produto de acordo com uma norma específica. Ok? Muito bom. Tá bom. Vamos lá, Tamires. Vamos lá. A BNT ela é a representante hoje do Brasil da ISO, da IEC, da Copant, da AMN, do GEM. A BNT foi fundada em 1940. Primeiro vou dar um resuminho da BNT. É uma empresa privada, mas sem fins lucrativos e de utilidade pública. Hoje a BNT ela é reconhecida pelo governo brasileiro como o único fórum nacional de normalização. É o membro fundador da ISO, da INT, da IEC. Ela é responsável pela gestão de processos de elaboração de normas técnicas, né? Acho que essa é a parte mais famosa, todo mundo conhece ali a BNT como uma normalizadora. A gente tem também a parte da certificação de produtos, serviços e sistemas. Como que funciona a parte ali da certificação? Nós somos um organismo de terceira parte acreditado pela CGEC, do Inmetro, que atesta a conformidade de produtos, serviços, sistemas, tem todos esses processos. Um organismo de terceira parte, né, ele tem que ter a independência, a credibilidade, capacidade técnica e principalmente a imparcialidade. A gente tem hoje atualmente mais de 300 programas de certificação, isso tanto programas voluntários, que hoje é o esquema de certificação das luminárias subaquáticas, e também os esquemas de certificação compulsórios, que são, digamos, aqueles obrigatórios, que é o caso de aquecimento solar, por exemplo. Tanto para produtos, serviços, sistemas, rótulo ecológico. Sobre o Inmetro, né? O Inmetro ele é hoje o acreditador brasileiro, então para um organismo ser acreditado tem que ser pelo Inmetro. A acreditação ela é uma ferramenta que ela é estabelecida para gerar confiança ali daquele esquema de avaliação da conformidade. Aí aqui tem os reconhecimentos internacionais do Inmetro, né? IAF, IAC, ILAC. Hoje, o que é preciso para a gente poder certificar um produto? Principalmente, ele precisa ter uma norma técnica que tenha os requisitos para aquele tipo de produto específico. Um laboratório de ensaio, desde primeira parte, segunda parte, terceira parte. A empresa ela tem que ter um controle do processo produtivo
e solicitar uma proposta para a gente. Tendo todos esses requisitos, a gente consegue hoje estabelecer um esquema de certificação, seja ele compulsório, seja ele voluntário. Hoje, o modelo de certificação que a gente está apresentando, que é a certificação das luminárias, ela está no modelo 5 de certificação. O que significa esse modelo 5? Tem uma seleção de amostras de produto, tem a determinação das características para fazer os ensaios, tem uma auditoria no processo de produção, no sistema de gestão da empresa. Ele precisa apresentar a comprovação da conformidade. A gente emite uma licença para utilizar os certificados e a marca no produto. Também tem a auditoria periódica de acompanhamento, que é bem conhecido como o processo de manutenção da certificação, que é esse acompanhamento periódico, que a gente faz ensaios, faz inspeções, auditorias. Como que funciona a solicitação para certificação? A gente precisa ter uma demanda, seja da empresa, seja do governo. Por exemplo, quando o Inmetro ele publica uma portaria, então essa demanda ela chega do governo, né? Ou quando é uma certificação voluntária, a demanda vem das empresas, de querer certificar o produto. A gente envia um questionário de avaliação preliminar, desculpa. Com isso, a gente consegue ver quais são as normas, quais são as características técnicas do produto e a gente elabora a proposta comercial. Depois do aceite da proposta, a gente inicia o processo de certificação. O processo de certificação hoje, quando é um processo voluntário, as etapas são o desenvolvimento do programa, porque a gente precisa desenvolver um programa quando não é uma certificação compulsória, a gente que desenvolve esse programa junto com a empresa. Tem a parte da visita técnica, que é uma pré-auditoria. A gente faz essa pré-auditoria para ver se a empresa ela tem a capacidade para seguir com o processo de certificação. Depois é feita as etapas de certificação, emissão do certificado e a manutenção da certificação. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar toda a minha tela ou não. Sim. Tá. Eu tô. O que hoje é o desenvolvimento do programa? A gente vê os requisitos, a gente faz a elaboração, a gente faz uma discussão com a empresa, a gente apresenta minutas do programa de certificação, a gente conversa, discute e faz a elaboração até chegar numa aprovação desse programa de certificação, de acordo com a norma, de acordo com os requisitos. Então, tudo isso é feito em comum acordo. A visita técnica, ela é, como eu falei, uma pré-auditoria, assim, ela é uma explicação detalhada daquelas regras da certificação, ela passa as informações de ensaios, como, por exemplo, quantidade de amostras, laboratório, que é possível fazer os ensaios, avaliação das condições, ela não vai avaliar todos os requisitos que avaliaria na auditoria de certificação, mas ela vê como um indicador ali, se a empresa ela tem ou não a estrutura para receber a auditoria. Então, a visita técnica serve ali para diminuir as dúvidas do cliente em relação ao programa de certificação. Avaliação da certificação, como que a gente faz? A gente precisa ter a avaliação da documentação técnica do produto, a gente faz a auditoria, que verifica os requisitos de sistema de gestão da qualidade da empresa, o controle de processo, que também a gente faz lá na empresa, a coleta de amostras e aí os ensaios laboratoriais. Com todos esses processos, a gente... desculpa, cortei aqui. Aqui eu deixei um resumo do que hoje, nesse programa de luminária subaquática, a gente pede na auditoria de certificação, que é similar à auditoria de manutenção. Tem a avaliação da documentação técnica, tem esses requisitos do sistema de gestão da qualidade. Aqui eu até coloquei um asterístico. Quando a empresa ela é certificada ISO 9001, a gente consegue, quando é apresentado para a gente o relatório da certificadora, a gente consegue eliminar esses requisitos aqui de sistema de gestão. Aí tem os requisitos de controle de processo e a avaliação da sistemática de autocontrole da empresa. Com isso, a gente faz a emissão do certificado. A gente colocou aqui um modelinho de como que é o certificado.
Hoje a certificação de luminária subaquática ela está baseada nas duas normas, que é os requisitos gerais, que é a IEC 60598-1 e a IEC 60598-2-18, que são os requisitos particulares para luminárias de piscina. Então, toda a certificação ela está voltada para essas duas normas aqui de ensaio de produto. Aí eu deixei também aqui como que é a marcação do produto, né? A gente coloca que o produto é certificado e colocou a norma que hoje o produto pode ser ensaiado. Tem a manutenção da certificação. Como que funciona nesse programa a manutenção do certificado? A gente faz auditorias anuais no sistema de gestão, no autocontrole, no processo de marcação também de conformidade. A gente faz uma avaliação anual no laboratório do fabricante, caso seja esse o laboratório escolhido para fazer os ensaios. E a gente faz verificação da qualidade do produto por meio de coletas bienais. Então, os ensaios dos produtos a gente faz de 2 em 2 anos. Uso da certificação. Quando a empresa ela é certificada, ela pode utilizar a marca da BNT na internet, folhetos, propaganda, orçamentos. Quando o produto é certificado da BNT, ele pode utilizar todas essas formas de marketing, digamos assim. Qual que é hoje os benefícios para obter uma certificação? A valorização da marca da empresa, né? A maior eficácia... Deixa eu... Só um minutinho que travou aqui. A inibição de concorrência desleal, diferenciação dos produtos e serviços no mercado, o aumento da produtividade de vendas, redução de custos e desperdícios, porque automaticamente a gente faz a avaliação do sistema de gestão da qualidade, e o trâmite de segurança ao consumidor. Então, hoje, por mais que seja uma certificação que não é obrigatória, a gente tem bastante procura em certificações voluntárias, porque trazem benefício, sim, para a empresa. Resumidamente, é isso, como esse programa aí de certificação. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Com certeza. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Quando a gente tem o escopo desenvolvido para uma norma, é seguida estritamente o que está na norma ou a empresa pode dizer esse requisito eu não consigo atender, vamos deixar fora? Isso é possível? Como é que funciona? Você diz de requisito do produto ou do requisito de sistema de gestão, digamos de assim? Produto. De produto. Na verdade, o produto, a gente tem que atender ele na íntegra. Tudo que está na norma. Isso, tudo que está na norma. Essa norma aqui, a norma específica aqui de luminária subaquática, praticamente ela puxa muito mais a parte 2, a particular, do que a parte 1. A parte 1 ela é bem grande, bem comprida, só que ela só atende, digamos, ela só chama a parte 1 quando a parte 2 exige. Então, essa norma aqui, a 60598-2-18, ela é, assim, para 90% hoje do ensaio é feito nela. Por mais que tenha os requisitos gerais, a parte 2 é a que manda. Entendi. Então, para o produto, ele tem que atender na íntegra a parte 2. A parte 1 ele não vai atender na íntegra, porque sempre só usa a parte 1 quando a parte 2 chama esse requisito. Entendi. Muito obrigado. Então, Marcelo, só para resumir, requisitos de ensaio, cumprir totalmente, na totalidade. Tá, muito bom. Vocês têm também, existem outros modelos de certificação, como o modelo 3 e o modelo 7 para microempresas. Quando vocês desenvolvem o tal do esse modelo que é feito para uma certificação, que tem um nome, né? Eu não me lembro agora Ataíde, como é que você chama? MP? PE? É novo produto, né?
PE? Acho que está pensando no PE, que é o procedimento específico. Isso, procedimento específico. Esse procedimento específico, quando ele é desenhado para o modelo 5, ele pode, por exemplo, ir para o modelo 3 ou modelo 7 ou não? Sim, A gente... pode falar, Denis. Não, eu ia dizer que a gente avalia isso dependendo do programa, né? Então, se for uma demanda do setor existir o modelo 3, a gente vai poder conversar sobre isso, né? Mas hoje esse programa está somente no modelo 5. Tá. Esses modelos, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esses modelos, que foi só falado do 5, que tem a cada 2 anos a avaliação do produto? Aí tem o 3 e tem o 7 também, que é para microempresa, é isso? O 7 é o de lote, né? Deixa eu só... Tá. Hoje, esse programa específico para luminárias, ele está desenvolvido apenas para o modelo 5. A gente não desenvolveu ele para o modelo... Hoje, no modelo 5, ele está dessa forma que eu mostrei. Ele faz auditoria anual, ele faz ensaios de bienais. Para a gente estudar, a gente teria que estudar para aplicar ele para outros tipos de modelo, por exemplo, o modelo 3 ou o modelo 7, que você perguntou. Aí a gente teria que avaliar quais as condições que a gente teria para aplicar para esses modelos diferentes. Provavelmente seriam condições, talvez, diferentes ali do modelo 5. Tá. Só complementando, o que os modelos de certificação estabelecem quais são os componentes que fazem parte daquele esquema de certificação. O modelo não define a periodicidade das avaliações. Ah, tá. Entendi. Bom, legal. Bom, queria abrir para o pessoal aí que tem interesse em perguntar também, por favor. Nome, empresa e a pergunta. É o Carlos aqui da Panozon. Na verdade, minha pergunta é mais de curiosidade. Lá no início da apresentação, Tamires, eu queria entender, de novo, é por curiosidade, mas a relação jurídica entre a ABNT certificadora e a ABNT como a empresa que faz as normas no Brasil, porque a certificadora ela é uma OCP, não é isso? Isso. E é a mesma empresa juridicamente ou são duas empresas distintas? É a mesma empresa, só que a gente tem os setores são diferentes. Assim, tem a ABNT normalizadora, a ABNT capacitação, que é a parte de cursos, a ABNT certificadora, que é a parte de sistema de produtos, serviços e sistemas. Mas é a mesma empresa. Sim. Tá bom, Mas obrigado. as atividades são independentes, né? A gente não participa do processo de normalização e nem o pessoal de normalização participa do processo de certificação. Porque até onde eu tinha entendido em conversas no passado, a gente não pode usar o logo da ABNT como Associação Brasileira de Normas em produtos nossos, mas poderia usar da certificadora. É isso? É assim que o meu entendimento está correto ou não? Isso, se o seu produto hoje ele fosse certificado com, por exemplo, nesse programa de certificação de luminárias, ele poderia ser marcado com esse logo aqui, de que é um produto certificado e a norma do produto que foi estabelecida. Não, então, deixa eu mudar minha pergunta. Se eu fizer com hoje eu tenho uma outra OCP. Eu nem sabia que vocês faziam isso. Uhum. Mas eu posso pôr que meu produto é certificado porque eu uso a norma da ABNT? Eu posso usar Não, você pode usar essa marca da ABNT se o seu produto for certificado pela ABNT. Então, isso que eu queria entender. Tá bom, beleza, obrigado. Existem empresas certificadoras, né? E existem laboratórios, e existe o Inmetro que coordena tudo isso. É assim, Tamires? Exato, o Inmetro hoje ele é o certificador, tanto dos OCPs como dos laboratórios. Isso, acreditador. Tá. Entendi. Ok. A gente pode, então, ter uma situação que vocês comentaram aqui, também para outros produtos. Você citou solar, né? Existem outros que possam ser voluntários, por exemplo, estou imaginando aqui, certificar a espessura de um vinil, que o vinil é fabricado naquela espessura. Tendo uma norma é possível?
Sim, tendo uma norma, a gente consegue desenvolver o procedimento. Tem que ter uma norma e pelo menos algum laboratório que seja capaz de fazer os testes, né? Mesmo, independente de ser um laboratório acreditado ou não, mas ele tem que conseguir fazer esses testes. Entendi. E aí não precisa Eu, ser um laboratório aqui do Brasil, pode ser até um isso, laboratório estrangeiro. A gente só precisa achar isso. alguém que consiga fazer todos os testes. E só complementando, se o laboratório não for acreditado, nós precisamos fazer a avaliação do laboratório e até, dependendo do caso, o acompanhamento dos ensaios. Tá? Entendi. Que se for um laboratório acreditado de terceira parte, não tem a necessidade dessas etapas adicionais. Nesse caso da luminária, qual foi o laboratório que foi usado? É primeira parte ou fora? A gente utilizou o Alabelo, a PUC Labelo, lá do Sul. Eles são acreditados para a norma particular, mas eles não são acreditados para a norma geral na versão 2017, mas eles têm acreditação para as versões anteriores, digamos assim. Uhum. Então, é um laboratório de terceira parte, ele tem 75% da acreditação. E isso só para... Isso é uma certificação em metro ou é voluntária? Ou isso não tem nada a ver uma coisa com outra? É voluntária. Não tem em metro Isso. nessa história. Não tem metro. Tá. Essa Como é o certificação nome não... Oi, desse desculpa, não ouvi. laboratório? Eu perdi o nome do laboratório. Labelo. A Labelo, a PUC Labelo do Sul. Ô Marcelo, depois você consegue esses contatos para nós, por favor? Conseguimos. Isso tudo está no site do Inmetro, é tudo formal, né, Tamires? É muito certinho esse trabalho deles aí. É interessante só perceber isso, pessoal. O Inmetro tem programas que são obrigatórios, compulsórios. E as empresas podem, com base em uma norma, dizer eu quero me certificar nessa norma. E aí você tem os organismos de certificação, a ABNT também atua como organismo de certificação, para fazer os ensaios num laboratório acreditado e aí sim conferir esse certificado para as empresas. É isso, né? É isso aí. Deixa eu só fazer um complemento à sua colocação, Marcelo, Pois não. que existe uma diferença, né, bastante importante entre um simples laudo de ensaio e a certificação. Né? O laudo de ensaio só quer dizer que aquela amostra que foi ensaiada está aprovada, passou no ensaio da norma, enfim. Um processo de certificação, ele utiliza também o laudo de ensaio, mas juntamente com as outras verificações e avaliações que são feitas. Então, aí a gente emite esse certificado, que é uma atestação de um terceiro, que no caso aqui de um modelo 5 de certificação, por exemplo, é uma atestação de que a produção toda está coberta pelo certificado. Então, quando você fala de laudo, você está falando só daquela amostra que foi ensaiada. Quando você fala de certificação, é um processo que confere essa confiabilidade ao processo todo. Por exemplo, num caso, não sei se é esse, vocês chegaram a olhar, você falou linha de produção, não sei se também documentos de atendimento a consumidor, isso entra também? Sim. Reclamação de consumidor? Sim. Ah, entendi. Tudo isso aí. Ah, tá bom, desculpe. Tratamento de reclamações, comunicação com o cliente. Quer dizer, o cara, para ser certificado, ele tem que ter, primeiro ele tem que acompanhar tudo isso e ter bons indicadores em tudo isso. Isso, ele tem que atender todos esses requisitos, que a referência aqui é exatamente da ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, e com isso a gente consegue certificar o processo, né, de produção da empresa. Tá, então é um combinado, 9001 mais a norma do produto em si. Isso, são os requisitos do programa, né, com base ali na ISO 9001, a avaliação da documentação técnica do produto, que essa avaliação de documentação técnica, ela está bem específica ali com o que a norma do produto está exigindo. Então, sempre, produto elétrico, sempre tem manual, tem algumas especificações ali de marcação que a própria norma exige. Tem alguns testes de rotina, digamos assim, que é feito, né, que é essa avaliação da sistemática de autocontrole aqui. Tá, muito bom.
Marcelo, eu só queria Pois não. comentar que a certificação ela tem a forma compulsória, na qual nós já falamos, já é quem dita as regras é o Inmetro, e na forma voluntária, né, na qual, como a Tamires comentou, uma empresa solicita. Só que dessa voluntária, dependendo do setor ou da empresa, ela pode também solicitar a gente, como organismo de certificação, podemos submeter o processo voluntário ao Inmetro. E aí o Inmetro avalia para verificar se ele chama até esquema de certificação está de acordo com uma regra internacional que é 17065. E aí a gente pode submeter ao Inmetro uma certificação voluntária e anualmente eles vão até a BNT para verificar como está o processo. Qual o intuito disso? É verificar se o organismo tem competência para avaliar o processo, tem competência para fazer a gestão do processo e aí, claro, com isso tem a marca também do Inmetro no certificado, mas não no produto. E também, independente disso, também tem a certificação voluntária na qual a gente não precisa nem submeter ao Inmetro, mas sim só com a marca BNT, que é aquele selo que a Tamires colocou ali no final. Então, temos essas 3 opções, na verdade, 2 opções, né, que é a voluntária e podendo até submeter ao Inmetro. Esse programa específico, ainda a gente não submeteu ao Inmetro, até porque a empresa não solicitou ou o setor ainda não pediu. Mas não há problema nenhum de nós futuramente pensarmos em colocar esse programa também voluntário sob a batuta do Inmetro. Haveria uma chancela do Inmetro se em algum momento, se vocês fizessem esse passo? Sim, na verdade, a gente submeteria, pegaríamos esse processo e levaríamos ao Inmetro de uma forma voluntária. Tá. E aí o Inmetro, claro que iria verificar a competência do auditor, a competência da equipe técnica, poderia ir a campo testemunhar, que testemunhar é o seguinte, acompanhar uma auditoria da BNT e com isso chancelar lá no sistema do Inmetro uma certificação voluntária da BNT. Tá. É a acreditação do programa, né? A acreditação do programa. Isso. Tá. Mas em algum momento a chancela do Inmetro estaria junto ao produto ou não? Por ser voluntário, não, né? Não. Tá. Estaria no certificado, mas no produto certificado. Continuaria somente a marca BNT, tá. E no certificado a marca BNT e marca Inmetro. Legal. A gente tem no nosso segmento alguns produtos que vocês já devem atuar. Por exemplo, segurança elétrica de motores, né? Não sei se vocês atuam nisso. Motores não. Acho que motores tem até uma portaria que é do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Desculpa, acho que é sauna, banheiras, que tem segurança elétrica. Sim, é a portaria 371. Isso. Nós temos também... nós temos empresa também de aquecimento solar para piscina. Sim. Nós temos também a parte de iluminação. E como citei como exemplo a história do vinil, né, que a gente poderia ter e algumas outras coisas que a gente possa estar imaginando haver uma portaria, né, e aí a gente pegar os requisitos dessa portaria e tentar trabalhar um produto, um programa de certificação. Vocês colocaram aqui rotulagem ambiental. O que seria isso, Ataíde? Rotulagem ambiental é mais voltada para a área... É uma certificação de produto voltada para o segmento ambiental, com foco mais no tempo de vida útil do produto, né? Quanto tempo um produto desse poderia ter... se decompor, ou então o tipo de produto no meio ambiente, o tipo de descarte, seria mais ou menos nessa linha. Só para dar mais uma perspectiva, né? A gente fala aqui da certificação do produto sobre o aspecto da segurança elétrica, por exemplo, ou de um aspecto da norma do produto, e essa é uma outra certificação que vai verificar sobre o aspecto de impacto ambiental. Tá.
Nós temos aqui empresas que produzem cloro, embalam esse produto em baldes. Esses baldes são controlados por aspecto de segurança, tem um fechamento todo especial. Vocês já trabalham com isso? Essa certificação de baldes? Eu posso verificar, mas se tiver demanda, com certeza trabalharemos. Tá. Eu não sei se tem alguém do segmento químico que poderia falar um pouquinho sobre essa parte de baldes, como é que é feito hoje. Montreal aí. Montreal, Genco. Genco, o Hugo tá aí também. E o Flávio acho que o Flávio da Clorato tá aí também, não tá? Tá, o Flávio também tá. Existe uma norma que trata sobre homologação de baldes, né? Então, tem alguns testes que são feitos em laboratório, certificado, para certificar a embalagem, né? Aí se tornou uma exigência do Inmetro em 2015, e aí começaram as fiscalizações. Aí o que aconteceu no mercado? Não existiam fabricantes nacionais de baldes homologados, e aí essa certificação caiu. Essa certificação não existe mais. Mas em alguns estados ela é cobrada ainda, então é uma verdadeira bagunça, né? Agora, hoje as fábricas de embalagens já estão com as suas certificações ok, então tudo está andando corretamente, mas isso não é um diferencial, né? O que seria um diferencial de mercado seria a certificação para o produto em si, e não pela embalagem, porque a embalagem você certifica ok. Todos estão certificados hoje, né? Grande maioria, né? Não confere nenhuma diferença técnica no produto. Agora, a certificação do produto em si, que aí seria um bom caminho. Mas eu não sei se existe alguma norma para a gente entrar com essa certificação. Todas essas fábricas de produtos químicos, elas fazem um produto destinado às águas brasileiras, tá? Então, é errôneo a gente falar que as fábricas embalam. A embalagem, o embalo do produto é uma parte do processo. Antes disso, ela fabrica o produto. Faz a especialidade química do produto, faz o blend para as águas brasileiras, né? E transforma isso num cloro para o Brasil, granulado. Com diversos, cada um tem uma qualidade e cada um tem um ponto de diferença aí, uns com mais clarificante, outros com menos, outros com mais ativo. Para cada tipo de piscina existe um tipo de cloro hoje em dia. E talvez certificar, a produção já dá para ser certificada, porque a maioria das fábricas já atendem às normas da Anvisa, que é até superior às normas da Standard Methods, que é a ISO, né? A Anvisa ela exige mais das fábricas hoje do que a própria ISO. Por isso, quase nenhuma fábrica tem ISO, porque eles já estão acima do requisito de qualidade da ISO, entendeu? Agora, o produto, talvez seria uma ideia interessante a gente trabalhar nessa linha aí, certificação do produto. Ok. Eu gostaria de sugerir, ou a gente, se você puder, Flávio, se você puder enviar isso que você nos explicou agora num e-mail, ou então a gente marcar uma reunião com o pessoal de rótulo. Acho que a gente consegue aprofundar um pouco melhor esse assunto. De rótulos? Eu não entendi. Não, o pessoal de rótulo ecológico, da certificação de rótulo da BNT. É que nós temos, a gente trabalha especificamente na área de produto, né? Nós temos também uma área área ambiental, uma outra equipe que trabalha só com desenvolvendo procedimentos na área ambiental, como rotulagem ambiental. Então, mas hoje os rótulos para o produto em si... É que quando eu falei rótulo, Flávio, a gente está misturando os conceitos aqui, desculpe. Quando eu falei rótulo, eu estou me referindo à área do rótulo ambiental, que é o apelido da área, né? Do setor, que é essa certificação ambiental. Eu não estou me referindo ao rótulo do produto, né? Mas foi eu que me expressei mal, desculpe. Perfeito. Não, podemos levar isso para uma reunião dentro do grupo de químicos
Perfeito. na associação, que tem aí aproximadamente quantas fábricas, Marcelo? 15 fábricas. 15 Na fábricas. associação, associadas, né? Isso aí dá 80% do mercado. Uhum. Hoje, Talvez viu, mais. a Taíde, a Taíde, Tamires e o Denis, a gente chega a algumas informações para nós de que o produto que está dentro da embalagem não tem a eficácia que está escrito no rótulo. Então, tem a concentração, né, e teor ativo do produto. Então, existem dúvidas de que possa ter produtos que não estejam atendendo a isso. Então, a gente depois faz essa reunião com um grupo de químicos para a gente estudar uma maneira de trabalhar essa questão. Legal. Eu sei te dizer que essa certificação ambiental do produto da BNT, ela vai também, ela é meio que assim um nível a mais, porque para você conseguir a certificação desse aspecto ambiental, você também precisa comprovar a eficiência básica do produto ali, o desempenho básico do produto. Então ela é um nível 2, assim, vamos dizer assim. É um nível acima. Bacana. Só para informação para vocês, a gente tem cerca de 95% das empresas desse segmento químico com reciclagem da embalagem de plástico do balde, tá? A gente participa de um programa com a Fiesp e periodicamente são feitos aí as compensações ambientais desses baldes, né? Acho que eu cortei alguém que ia falar, desculpe. Desculpa, Hoje Paulo. o que o segmento enfrenta é que, assim, todos os baldes são verificados Você lança um produto, a Anvisa vai verificar a eficácia do produto e vai aprovar o produto para comercialização no Brasil. Então, são feitos testes exaustivos, né? Isso confere a eficácia e a eficiência do produto, senão a Anvisa não libera. O grande problema é que algumas fábricas, hoje, por conta de custos, elas certificam o produto e declaram 40% de teor ativo, um exemplo. E fornecem ao mercado um produto fora da especificação que ela registrou, com o intuito de baratear a formulação do produto. E isso a gente não consegue conter, né? Aí não sei se também com uma certificação a gente conseguiria conter esse tipo de problema que existe no mercado hoje. Esse desvio de qualidade aí, vamos dizer assim. Tudo vai depender, né, essa demanda do setor, né? Como a gente está falando de uma certificação voluntária, a gente precisa construir regras robustas aí que representem, que tragam uma segurança, né, para a certificação, né, uma confiabilidade para a certificação. Então, se a gente conseguir... o mercado, né? Sim. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, as normas elas sempre estão passando por atualização, revisão. À medida em que você tem um programa desenvolvido com base numa norma, essa norma pode ser nacional ou internacional, certo? Sim. Aí você tem uma atualização da norma. Imediatamente o programa tem que ser revisto ou você tem um prazo para isso? Tem um prazo. Isso, sempre vai ter um prazo. Até nos programas compulsórios, digamos assim, sempre tem um prazo de adequação ali. Tá. Então, grosso modo, a gente pode pegar aqui uma norma estrangeira, né, que defina, por exemplo, alguma coisa, a espessura da fibra da piscina, piscina de fibra. Como é feito isso, o gel coat, essa coisa toda. A gente pode pegar essa norma, trabalhar com vocês, escrever esse que você chama aí de Procedimento específico, né? Ajuntar com um procedimento específico as questões da 9001 e fazer o programa. Sim. Tá, entendi. Exatamente. Então vai de iniciativa da empresa. Isso. Voluntária, né? Isso.
É aquele slide que... Volta uns slides Volta aí, lá. por favor, Tamires. Esse... Da demanda. Aqui. Aí, demanda. Empresas, Tá. governo, associações, Uhum. né? Então, isso tudo aí é um start de um programa. Legal. Marcelo, é interessante que na certificação voluntária, a BNT, nós temos aí, de toda a certificação, por volta de 40% da certificação voluntária. E sempre começou com um cliente, um único cliente, pedindo uma certificação, e aí depois vem outros e vai conscientizando o mercado. Tá. Até o ponto que o mercado ele começa a comprar ou exigir na compra os certificados da BNT, ou certificados daquele produto. Perfeito. E com isso vai conscientizando até chegar em alguns momentos, alguns programas, por exemplo, a BNT tem certificação voluntária de imobiliária de escritório. Qualquer licitação no Brasil ou exigência de empresas, só de acordo com certificação voluntária de imobiliário. Aí eu estou falando cadeira de escritório, mesa de Altura da escritório, cadeira. armário. Foi algo que foi trabalhado no passado, que hoje as empresas, principalmente empresa pública, só compram se tiver a certificação voluntária. Uhum. Bacana. Eu acho interessante que tem alguns setores que no passado se mobilizaram voluntariamente para que depois não só a certificação voluntária seguisse em diante com a importância de seguir uma norma, como também até serviu de subsídio para o Inmetro também verificar e aí sim trabalhar numa certificação num programa já criado para um programa que virou compulsório. Uhum. Muito bom. Alguém mais tem questões aí para os nossos amigos? Nós já estamos se aproximando de 1 hora de reunião. Marcelo, eu Pois não, não Hugo. quero aqui atrapalhar a reunião, mas só uma questão que não ficou muito claro. Uma norma internacional tem algum sentido servir para um uso interno ou em hipótese alguma? Pode servir, sim. Tamiri, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que sim, que não existe problema. Vou dar até como um exemplo. Hoje, uma certificação de produto elétrico, que é uma certificação compulsória, né, que é obrigatória pelo Inmetro, ela é hoje feita totalmente em normas internacionais, que são na IEC. Dificilmente elas são numa versão brasileira, digamos, na ABNT. Elas são todos os produtos ali de eletrodomésticos, eles são certificados hoje pela IEC, que é uma norma europeia. Nessa área de eletrodomésticos, as normas brasileiras, elas nada mais são do que simplesmente uma versão traduzida da norma IEC. Citando outro exemplo, na área de gás, a Comgás é um bom exemplo, elas compram produto na certificação voluntária de conexões e tubos de multicamada de acordo com uma norma no Brasil, de acordo com a norma mexicana, na qual a BNT certifica. Muito bom. Não precisa você ter aderência de todo o segmento. A empresa é voluntária, ela pode fazer isso sozinha. Sim. Tá, entendi. Muito bom. Deixa eu provocar a turma aqui. Pessoal mais técnico aqui, nosso amigo Carlos Bueno, o Vitor Nomelini. Pessoal mais... Alguma dúvida? O Augusto também está aí, o próprio Adelino. Eu acho que todo mundo... Flávio Araújo. Na verdade, eu tinha algumas dúvidas, Marcelo, mas eu cheguei atrasado, eu prefiro não falar, porque de repente eu vou atrapalhar, vou perguntar o que vocês já falaram, aí depois eu vejo com você, tá bom? Fica à vontade, Augusto. Sua dúvida pode ser a nossa também. Sim, pode perguntar. Mesmo que sendo repetido. Antes do Augusto perguntar, desculpa, só uma licencinha ao Carlos. Eu vou ter que sair, que eu tenho outra reunião que eu não consigo atrasar, então eu vou pedir desculpa para vocês. Tá bom, Carlos? Pela reunião aí, depois eu pego com o Marcelo que faltou aí, tá bom? Tá bom, Carlos. Obrigado pela participação. Valeu.
Ô Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta, então. Pois não. Pela norma 10339, nós temos alguns requisitos para certificação dos ralos de fundo. Só que a norma, ela remete a um procedimento que é um procedimento da norma americana e onde não tem laboratório para fazer esse teste aqui no Brasil. Qual seria a solução para isso? Ou seja, a ABNT construiria, ou uma certificadora teria que construir esse laboratório aqui para fazer o teste do produto? É isso? Não, a gente pode utilizar também laboratórios fora do Brasil. A gente só precisa ter algum laboratório que consiga, que seja capaz de executar todos os testes. Uhum. Às vezes não precisa nem ser todos os testes no mesmo laboratório, né? Mas também uma outra coisa que a gente precisa analisar, e isso tem que ser caso a caso, não tem como, mas num caso desse, por exemplo, de repente o ensaio é muito caro e só tem laboratório no exterior, etc. A gente precisa verificar o que faz sentido para esse programa. Tem que repetir esse ensaio de tempo em tempo? Ou não, a gente só faz um ensaio esse ensaio específico só faz uma vez e depois é acompanhado de algum tipo de controle que pode gerar necessidade de um outro ensaio depois, enfim. É uma coisa que precisa ser realmente analisada dependendo do caso. Nesse caso, não seria uma recertificação, não. Acho que é só quando você desenvolve o produto. Mas, por exemplo, nesse caso, se eu desenvolvesse tanque de teste, vocês poderiam utilizar o tanque que eu desenvolvi? É viável isso? Sim. Se enquadraria como um laboratório de primeira parte, né? A gente avaliaria a sua capacidade do seu pessoal, né? Capacitação do seu pessoal de fazer os ensaios. E a gente acompanharia a execução desses ensaios também. Ah, tá. Vocês fazem o acompanhamento dos ensaios junto com a minha equipe, ok. Isso. A gente avalia a competência da equipe, do laboratório, e acompanhar para garantir a independência e imparcialidade dos resultados. E isso seria feito de tempos em tempos, né? Você acompanha Sim. um período, aí você certifica ele como de primeira parte, não sei se é o Inmetro que faz isso, e depois, periodicamente, tem uma visitação, é isso? Faria auditoria normal, e aí coletava a amostra, e quando fosse encaminhar para o laboratório independente, que seria de terceira parte, nesse caso seria de primeira parte, que é da própria empresa. Tá. E aí encaminharia para a própria empresa. Claro que iria fazer uma avaliação do laboratório para verificar a competência da equipe, se os instrumentos estão calibrados, se está tudo de acordo com aquele requisito para fazer o ensaio. Avaliou o laboratório? Tem condições? Sim. Tá bom. E aí pode iniciar os ensaios. E para garantir a independência dos resultados, a imparcialidade também dos ensaios, aí tem que acompanhar. E aí, o acompanhamento, a gente coloca um auditor, acompanha todo o resultado, todo o ensaio, finalizando, faz um relatório, encaminha para a certificadora, e aí a gente emite certificado ou a manutenção, retornando só depois de 1 ano, dependendo da frequência que nós determinarmos no procedimento. Tá. E esse laboratório, ele fica por um período como homologado, vamos chamar assim? Seria como avaliado só. Avaliado. Nós emitimos somente um relatório, só isso. Tá. A gente conseguiria avaliar, quando é um laboratório de primeira parte, ele não fez o processo ali de acreditação com o Inmetro. Tá. Um laboratório, normalmente, de primeira parte é do próprio cliente, digamos assim. Então, a gente faz a avaliação do laboratório sempre que vai fazer os ensaios. Isso. Quando é um laboratório de terceira parte, que é um laboratório que foi acreditado pelo Inmetro, a gente não precisa fazer esse acompanhamento, porque como ele já é de terceira parte, ele já comprovou cumpriu, né? Isso, já cumpriu os requisitos ali, lá do Inmetro. Entendi. Os requisitos, a imparcialidade. Aí vocês podem perguntar assim, tá bom, mas então e se eu montar o meu laboratório e eu acreditar o meu laboratório no Inmetro? Tudo bem, também pode fazer. A gente ainda vai precisar acompanhar o ensaio. A gente não vai precisar mais avaliar o laboratório, porque o laboratório foi acreditado, mas por ser de primeira parte, a gente vai ainda acompanhar o ensaio. Tá, entendi.
Bacana. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Aproveitar aqui o pessoal da BNT com essa proposição bacana aí de certificação voluntária. Ou compulsória, né? Vocês fazem as duas coisas. Isso. Fazemos. Eu acho que conhecendo essas novas possibilidades, se abre um mundo novo para a gente, né? Não só na parte de iluminação, como na parte, como o Augusto falou, de segurança, né? De acessórios, de aquecimentos, de trocadores de calor, de bombas de calor, em que nós temos dificuldade de acesso a laboratório de rendimento, de desempenho de bomba de calor, que nós temos dificuldade de laboratório aqui no Brasil. A gente pode fazer isso fora, né? Com o auxílio da BNT. Então, abre um mundo novo para a gente parar e estudar o que pode ser interessante para todos nós. Bacana, Adelino. Legal. Isso vindo de um presidente, você já viu que vai dar muita coisa para a gente fazer, né? Vamos aí. Tá certo. Bom, Marcelo, se eu não tiver... queria Pois não. reforçar. Fala, Thaís. Eu comentei no início que está uma tendência, né? Eu sei que algumas empresas aqui provavelmente são certificadas ISO 9000, outras de aquecimento solar. Então, nesse caso, a BNT, a gente tem essa vantagem, porque é uma tendência de contato que nós estamos tendo dessa certificação integrada, né? E é uma certificação que a gente aproveita, fazemos uma ISO 9000, uma certificação de produto de aquecimento solar, e aí a gente acrescentando uma certificação voluntária, a gente economizaria tempo e até os contatos. Eu sei que provavelmente algumas empresas devem ter certificação com ISO 9000 com um organismo, deve ter certificação de produto com outro organismo, deve separar as semanas aí para receber um organismo no mês, outro no outro mês. E com essa proposta, essa ideia que nós estamos oferecendo ao mercado de fazer tudo integrado, facilita porque a gente acaba normalmente utilizando uma semana só durante um ano e facilita não só a questão de valores da auditoria, mas também como otimizando todo o processo com uma pessoa só cuidando da certificação de ISO 9000, de produto, e tudo num período só. Eu acho que é uma tendência que nós estamos recebendo, nós estamos com vários clientes optando por esse combo, e eu acho que é interessante as empresas ficarem cientes, né, que a BNT também, além de produtos, certifica na ISO 9000 e outros segmentos. Vocês têm condição de falar algum exemplo de valor, de custo para algum programa, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, ordem de grandeza? O Denis, acho que pode ajudar o Denis. Quanto sai uma certificação, assim, de sei lá, que for possível dar exemplo? As certificações da ISO 9001, elas são certificações, assim, elas duram, se não me engano, 2 anos, e é um contrato, assim, de R$9.000, mais ou menos, o contrato todo. Depende um pouco, varia um pouco com o tamanho da organização, essas coisas, mas é um contrato aí de R$9.000 a R$12.000. As certificações de produto já são um pouco mais caras, né? Dependendo também do tipo de produto. Mas essa daqui das luminárias subaquáticas é uma ordem aí de R$7.000 ao ano, o custo com a ABNT certificação. Tá? O custo com os ensaios é a parte, depende também da quantidade de produtos sendo certificados e de família de produtos, e isso depende do orçamento do laboratório. Mas não está no 7.000. Não está no 7.000. Mais ensaio. Isso. Está 7.000 por ano, em média, e mais ensaio. Isso. A ISO 9000, ela depende muito do tamanho da empresa. Existe um código NACE, que é um código internacional, que ela varia de acordo com a quantidade de funcionários que a empresa tem. Aí tem que entrar numa tabela e aí sim
vai dizer quantos dias serão necessários para fazer a auditoria. ISO 9000. O produto já não tem isso. Mas, assim, a vantagem, por exemplo, que em produto, esses itens que a Tamires comentou, o mesmo auditor já avaliou isso em ISO 9000, então acaba otimizando a auditoria. Os itens de produto são muito semelhantes. O que vai diferenciar um do outro é a coleta. Então, somando aí, se você utilizar independente, auditorias ISO 9000, se for 3 HDs, 3 dias, e produto mais 2 dias, nós estamos falando em 5 dias, se forem separados. E quando a gente fala integrada, a gente cai desses 3 dias para 3 dias e meio, para 4 dias no máximo. E se for somar mais um produto, vai continuar sendo os 4 dias, porque o que diferencia um produto para o outro é aquilo que eu comentei, é só a coleta. Aí o custo cai. O custo cai. E se for associado à ANAP, cai mais ainda. A gente pode conversar. Parceria. Fazer uma parceria com vocês, de tal sorte que a gente consiga oferecer para o associado ANAP uma condição diferenciada para que os produtos possam ter a certificação. Sim. Sim, é possível. É possível. Tá bom. Nós temos algumas parcerias com algumas associações nesse sentido. Bacana. Muito bom. Alguma outra pergunta, turma? Eu já passei pela que todo mundo queria fazer, que era os preços. Oi, Marcelo. Acho que algo interessante é entender sobre essas parcerias com outras associações, quais são os moldes, né, existentes, e te mandar isso por e-mail para que se evolua, porque é o caminho, né? Uhum. De repente já tem aí modelos que funcionam bem com outros, para que a gente já discuta algo mais efetivo, né? Não criar algo específico para a gente. Nós temos uma reunião de diretoria dia 15, Ataíde. Você acha que você consegue até lá passar para a gente esses modelos que a gente possa estar analisando? Eu posso passar alguns modelos e a gente conversar. Tá bom. Obrigado, Hugo, pela sugestão. Eu acho que faz todo sentido, sim. O Marcelo, perguntou para eles, Tamires, Denis e Ataíde, a empresa está onde? É aqui em São Paulo mesmo, capital? Olha, a gente tem a BNT lá no Rio de Janeiro, onde o Ataíde trabalha, e a BNT aqui em São Paulo, que a gente está ali no centro, na Conselheiro Nébias. E uma pergunta que não quer calar, nós trabalhamos aí, a ANAP trabalhou numa revisão de norma durante 4 anos. Por que nunca foi citado que existe esse serviço da ABNT com relação à análise de normas, de certificação? Como a gente falou no começo, isso é de fato uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Essa divulgação de todos os serviços da ABNT, mas isso os setores são tão independentes um do outro que ninguém nunca falou, vamos nos ajudar aqui a divulgar mais o lado da certificação, né? Mas isso é uma coisa que a gente está com certeza tentando melhorar, mas é a natureza dessa separação das atividades. Entendi, tá. Algo mais? Eu acho que agora você, tendo esse vídeo em mãos, talvez fosse interessante a gente levar a informação para os grupos setoriais. Ok. Analise as suas possibilidades, né? E venham fazer suas proposições. Muito bom. E a gente faz um combo de vários produtos que possam estar sendo certificados, né? Com várias portarias diferentes, normas diferentes. Sim. Todos no guarda-chuva ANAP. Perfeito. Né? A gente constrói isso, então. Ataíde, eu agradeço muito a você, ao Denis e a Tamires também, a todos que estão aqui da ANAP participando. Eu acho que a gente está dando uma abertura muito boa. Agradeço aí também pelo empenho de vocês estarem com a gente nessa reunião.
E vamos conversando. Eu acho que a gente tem um bom espaço aí para tornar os produtos com essa certificação e valorizar as empresas, né, os produtos, e todo mundo sair ganhando. E o consumidor também perceber uma marca melhor. Pois não? O Marcelo, é o Carlos aqui da Nautilus. Pois não, Carlos. Não, é só uma dúvida se a ABNT certificadora ela tem alguma influência para certificação compulsória. Ou seja, hoje nós não temos, tanto para iluminação quanto bomba de calor, será voluntário, mas ela tem alguma influência para se tornar compulsória dentro do Inmetro, né, por uma portaria, alguma coisa, ou não? Ela é um órgão ali e não tem acesso a isso, só para entender um pouco se há essa possibilidade. Só para deixar para a Taíde responder. Nós, a ABNT, nós somos muito próximos ao Inmetro. Inclusive, o Inmetro, ele participa do nosso conselho, né? Mas somos, assim, independentes. Hoje o Inmetro está trabalhando numa nova vertente aí com relação ao marco regulatório. Então, eles estão com uma linha um pouco diferente das compulsórias e deixando para cada certificador e cada setor monitorar o mercado dependendo de cada segmento. Mas a gente tem uma proximidade muito boa com o Inmetro. O Inmetro sempre está na casa da ABNT e a gente conversa com o pessoal, conhece muito bem eles. Mas a questão assim, de influenciar compulsoriamente, eu não te garanto, não. Mas a gente tem um relacionamento muito bom com eles, com relação a dúvidas, esclarecimento. E a marca ABNT é bem vista no Inmetro e com isso a gente consegue uma boa abertura com eles. Mas não a ponto assim, de influenciar diretamente numa certificação compulsória. A não ser que eu vou dar um exemplo bem interessante que me lembrei agora. No ano passado, tem uns 3 anos que a ABNT tinha uma certificação de esquadrilha, de janelas, né? E um setor, uma associação, né, que é a antiga AFEASO, né? Eles pediram para a ABNT fazer junto com eles e ao Inmetro pedir também uma sensibilização com relação à quantidade de acidentes que eles tinham identificado. O Inmetro verifica muita questão de acidentes. Se o setor identificar que está tendo muitos acidentes e catalogar esses acidentes e mostrar ao Inmetro a necessidade de uma certificação voluntária, compulsória, eu acredito que eles ouvirão o setor, colocarão em pauta e verificarão no mercado, e aí sim, é uma boa possibilidade. E aí, só dando exemplo, nesse caso de janelas, a gente, junto com a AFEASO, né, conseguimos fazer uma apresentação no Inmetro, eles pediram ajuda da ABNT, e claro, com informações de acidente, eles conseguiram sensibilizar o Inmetro da necessidade do segmento compulsório. Só que isso foi uns 2 anos atrás, e ano passado eles estão com esse novo marco regulatório, na qual eles estão fazendo uma análise de impacto de cada segmento, de cada portaria, para dar continuidade ou não na certificação compulsória. Uma alteração grande no Inmetro que está acontecendo nos últimos 2 anos, né? Eles estão indo em cada segmento e, por exemplo, eles vão verificar qual é o impacto da certificação no mercado de aquecimento solar. Será que vale a pena ou não deixar de ser compulsório ou manter a compulsoriedade? Isso eles estão fazendo, inclusive consultando a gente. Entendi. Muito bom. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Eu que agradeço aí a resposta. Se não tiver mais perguntas, a gente agradece aí a todos os participantes e a gente se compromete aí e se fala nas próximas semanas para a gente ver de que maneira a gente dá continuidade com as oportunidades que o setor, de uma maneira global, possa estar desenvolvendo com a ABNT nos vários nichos, né, que nós temos aqui. São 10 grupos setoriais, viu, Ataíde, Denis e Tamires. Então, cada pedacinho é tratado com uma exclusividade, porque a gente não consegue o que pensa um setor de
tratamento químico é diferente do que pensa um setor de tratamento alternativo, diferente de pensam piscina de fibra, piscina de vinil e banheiras, spas e assim por diante. Então, a gente tem toda uma segmentação aqui para discutir essas questões mais de maneira pontual com cada um dos subgrupos. Mas legal. Então, agradeço muito a vocês. Pessoal, muito boa tarde a todos e a gente vai falar mais desse assunto nas próximas semanas, com certeza. Ataíde, obrigado. Denis, obrigado. Tamires, eu conheço a Tamires desde o Solar, né, Tamires? Exato. Agora que eu estou tentando associar o nome aqui, porque a gente fez muita reunião e acabei não lembrando. Desculpa. Prazer te ver novamente, te ver bem vocês todos. E vamos falando. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Tudo Boa bom. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.